Desde o momento em que o homem olhou para o céu, a Lua sempre foi um enigma, uma presença silenciosa que despertou tanto fascínio quanto medo. Mas o que poucos sabem é que por trás das missões da NASA e das histórias oficiais, existem detalhes que nunca chegaram às câmeras, segredos que os astronautas trouxeram de volta e nunca puderam revelar. A superfície prateada que vemos da Terra esconde muito mais do que crateras e mares lunares. E cada passo dado pelos primeiros exploradores humanos carrega consigo uma narrativa que poucos ousam discutir. Quando Neil Armstrong pisou na Lua em 1969, milhões de olhos observavam o feito, mas poucos perceberam o silêncio de certos instrumentos. O som abafado de equipamentos que pareciam registrar mais do que a simples paisagem lunar. Há relatos não oficiais de transmissões interrompidas, de câmeras desligadas misteriosamente, de registros que desapareceram antes mesmo de serem analisados pelo público. E se esses registros contivessem informações capazes de mudar a compreensão que temos sobre nosso satélite, alguns astronautas afirmam de maneira velada que o que encontraram lá fora não era apenas rocha e poeira, formações que pareciam estruturadas, sombras que se moviam de forma inexplicável, objetos que refletiam a luz de maneira diferente do esperado. Tudo isso foi documentado, mas jamais liberado oficialmente. É difícil imaginar que no século XXI, após tanto avanço tecnológico, ainda existam imagens e dados lacrados sob alegações de segurança nacional. Enquanto a imprensa comemorava cada passo da missão Apollo, dentro dos módulos espaciais, os astronautas registravam com câmeras de alta resolução fenômenos que desafiam qualquer explicação científica. Alguns relatos falam de luzes estranhas que se moviam rapidamente na superfície. Outras descrevem estruturas geométricas em áreas onde, oficialmente, só existiria regolito lunar. E a pergunta que todos se fazem é: por que essas imagens nunca chegaram ao público? A NASA sempre afirmou que não existem bases alienígenas na Lua, mas documentos desclassificados mostram uma preocupação recorrente com objetos desconhecidos em órbita e a necessidade de manter certas descobertas fora do conhecimento popular. Alguns cientistas afirmam que a Lua pode ter sido usada como observatório natural por civilizações antigas, ou que certas áreas possuem uma composição mineral que não condiz com as teorias atuais sobre sua formação. E se tudo isso fosse verdadeiro, o que os astronautas realmente viram quando caminharam sobre seu solo silencioso e frio? Vários veteranos das missões Apollo, hoje aposentados, mencionam em entrevistas que houve momentos de completa perplexidade. Relatos indicam que durante as caminhadas lunares, certas áreas apresentavam padrões que lembravam construções, linhas retas e estruturas simétricas, algo quase impossível de ocorrer naturalmente. Esses detalhes, porém, foram ignorados nos relatórios oficiais, subestimados ou explicados como ilusões de perspectiva. Mas aqueles que estiveram lá sabem que havia algo mais, algo que não podia ser compartilhado abertamente. Testemunhos de astronautas descrevem fenômenos de luz que não possuem fonte aparente, que se deslocam em ângulos impossíveis e desaparecem em instantes. Alguns chegaram a se referir a eles como os olhos da Lua, sinais de que a superfície do satélite poderia estar observando, ou mesmo sendo observada por alguém ou algo. A tensão durante essas descobertas era palpável, pois qualquer menção fora de protocolo poderia trazer consequências sérias. Enquanto isso, imagens oficiais mostram apenas paisagens estéreis, crateras e bandeiras cuidadosamente plantadas, mas há registros não oficiais de estruturas que não podem ser naturais. Formas simétricas, plataformas elevadas, sinais de atividade que não se encaixam nos padrões geológicos conhecidos. A análise dessas imagens sugere que a Lua, mais do que um satélite morto, pode esconder segredos que ainda desafiam a compreensão humana. E não são apenas os objetos na superfície que intrigam, mas também o comportamento da gravidade local, anomalias magnéticas e padrões de radiação que não se repetem em nenhum outro lugar do sistema solar. Astronautas relataram momentos
em que os instrumentos de navegação falhavam de forma inexplicável. Leituras que indicavam interferências sem causa aparente. A sensação de estar sendo observado, relatada por mais de um tripulante, levanta a hipótese de que há algo na Lua que desafia até mesmo nossas melhores tecnologias de detecção. Alguns pesquisadores independentes levantam teorias sobre instalações subterrâneas, túneis e cavernas naturais, que poderiam abrigar vestígios de civilizações antigas, talvez muito anteriores à humanidade. Evidências indiretas, como sinais de metal não identificado e reflexos de luz que não correspondem à geologia conhecida, apontam para uma possibilidade perturbadora, que há algo lá embaixo, escondido, e que ninguém fora das missões oficiais pode acessar. A Lua, que por séculos inspirou poesia e ciência, revela agora uma faceta mais sombria e misteriosa. Os astronautas que estiveram lá carregam consigo não apenas relatos de conquistas, mas também o peso de segredos que desafiam a imaginação, formas estranhas, luzes inexplicáveis, ruídos abafados, captados por microfones de bordo. Cada estrofe desses relatos aponta para a mesma pergunta: estamos sozinhos na Lua? Ou apenas nunca fomos autorizados a conhecer a verdade? Enquanto novas missões são planejadas para retornar ao satélite, a curiosidade do público só aumenta. Empresas privadas e governos afirmam que a Lua será o próximo passo da exploração. Mas existe um cuidado claro em evitar áreas que, segundo relatos internos, poderiam revelar o que foi ocultado há décadas. Astronautas mais jovens recebem instruções rigorosas sobre quais áreas podem explorar, quais dados devem ser transmitidos e, principalmente, quais imagens devem permanecer sob sigilo. E mesmo com tanta tecnologia, cada missão nova enfrenta fenômenos inexplicáveis. Sistemas de radar detectam estruturas subterrâneas, câmeras captam reflexos que desaparecem instantaneamente, e sensores registram partículas que não deveriam existir naquele ambiente. Cada um desses eventos levanta mais dúvidas do que respostas, reforçando a ideia de que algo sobre a Lua permanece escondido do mundo. Para os cientistas da NASA e de agências espaciais parceiras, manter o sigilo não é apenas uma questão de política, mas de sobrevivência institucional. Revelar determinadas informações poderia gerar pânico, confusão ou até questionamentos sobre nossa posição no cosmos. E por isso, cada astronauta que pisa na Lua é instruído a relatar apenas o que é oficialmente permitido. Mesmo que tenha testemunhado algo extraordinário, a realidade é que a Lua nunca foi apenas um pedaço de rocha orbitando nosso planeta. Ela funciona como um espelho, refletindo não apenas a luz do Sol, mas também a complexidade da exploração humana, nossos medos e curiosidades mais profundas. Cada cráter, cada vale e cada sombra pode conter respostas para perguntas que nem sequer sabemos como formular. E os astronautas, ao voltar, carregam não apenas pedras e amostras, mas lembranças de algo que a Terra talvez não esteja pronta para compreender. E assim, a narrativa da Lua permanece entrelaçada com mistério, ciência e silêncio, enquanto continuamos a olhar para ela de nossas cidades, imaginando sua superfície prateada. Os segredos que ela guarda permanecem à vista apenas de quem ousou pisar em seu solo. E talvez seja exatamente essa combinação de visível e invisível que mantém a Lua como um dos maiores enigmas da história humana. A cada nova missão, a expectativa cresce, mas também o cuidado com o que deve ser revelado e o que deve permanecer oculto. E enquanto a humanidade sonha em colonizar outros mundos, a Lua nos lembra que há limites para o que sabemos, e ainda mais para o que fomos autorizados a descobrir. À medida que os anos avançaram e novas missões foram planejadas, surgiram registros cada vez mais enigmáticos. Fotogramas antigos, restaurados com tecnologia moderna, mostravam padrões que jamais haviam sido notados. Sombras que pareciam formar corredores, ângulos retos impossíveis na geologia lunar, e reflexos de luz
que não correspondiam a nenhum objeto conhecido. Especialistas que analisaram essas imagens sugerem que a Lua pode ter sido palco de estruturas artificiais muito antes de nossa chegada. Mas sem provas definitivas, tudo permanece no limite entre a ciência e a especulação. Astronautas veteranos, em entrevistas reservadas, comentam sobre áreas onde o solo parecia vibrar de maneira irregular. Pequenas elevações e depressões se combinavam de maneira quase simbólica, como se uma inteligência anterior tivesse deixado sua marca. Alguns relatam que sensores de bordo detectavam ondas eletromagnéticas sutis, impossíveis de explicar pela atividade solar ou pelo campo magnético terrestre. Cada um desses eventos aumentava o sentimento de que a Lua era mais do que um simples satélite, talvez um lugar de observação ou registro de informações que ainda não compreendemos. Os relatórios oficiais mencionam apenas o básico: amostras de rochas, medições gravitacionais e fotografias padronizadas. Mas os relatos pessoais dos astronautas indicam algo além. Objetos que surgiam e desapareciam. Linhas de brilho na superfície que não se alteravam com a posição do Sol e formas que pareciam se reorganizar conforme eram observadas. Esse tipo de fenômeno, embora não documentado publicamente, é confirmado por múltiplas fontes, incluindo engenheiros que trabalharam em comunicações e sensores. O silêncio em torno desses acontecimentos levanta inúmeras perguntas. Por que certos dados foram censurados ou simplesmente não liberados? Há quem diga que a Lua guarda vestígios de tecnologias antigas que talvez não pertençam à humanidade atual. Entre cientistas independentes, existem teorias sobre bases subterrâneas, cidades abandonadas ou estruturas criadas por civilizações extraterrestres que teriam observado a Terra por milênios. Cada descoberta parcial reforça a sensação de que há algo oculto, mas inacessível, mantendo a imaginação humana em constante alerta. Além disso, os fenômenos eletromagnéticos continuam a intrigar. Sensores registraram sinais incomuns, interferindo em comunicações e sistemas de navegação. Astronautas descrevem momentos em que bússolas digitais giravam sem motivo. Câmeras gravavam ruídos ou brilhos que desapareciam instantaneamente. E até o movimento de partículas na poeira lunar parecia obedecer a padrões desconhecidos. A ciência oficial oferece explicações genéricas, mas aqueles que estiveram na superfície sabem que há mais. Algo que desafia a lógica e a física que conhecemos. Algumas teorias sugerem que a Lua funciona como um tipo de arquivo natural, armazenando informações sobre eventos cósmicos, impactos e até possíveis visitas de inteligências externas. Pequenas variações na luminosidade, na composição do solo e nos padrões de radiação poderiam ser vestígios desses registros invisíveis. Os astronautas que testemunharam esses fenômenos enfrentam um dilema: relatar tudo e arriscar descrédito, ou seguir protocolos que silenciam descobertas potencialmente revolucionárias. E então há os relatos mais subjetivos, mas igualmente fascinantes. Alguns tripulantes mencionam sentimentos intensos de ser observados, impressões de que as sombras se moviam de maneira quase consciente, e a sensação de que certas áreas da Lua reagiam à presença humana. Tais experiências não podem ser medidas cientificamente, mas se repetem em diferentes missões, criando uma narrativa que mistura ciência, percepção e mistério. Enequant. Imagens de satélites modernos continuam a revelar anomalias, linhas retas, sombras que não seguem a inclinação do Sol, depressões regulares, detalhes que desafiam as leis naturais da formação lunar. Analistas independentes e ex-funcionários espaciais sugerem que a superfície da Lua pode conter vestígios de atividades antigas, estruturas que sobrevivem sob camadas de regolito e poeira, invisíveis à maioria dos instrumentos de observação comuns. A cada nova missão planejada, o sigilo se intensifica. Astronautas e cientistas recebem instruções detalhadas sobre onde podem pisar, quais áreas devem ser evitadas e quais dados precisam ser filtrados antes do envio à Terra. Tudo isso alimenta teorias de que existe algo, ou alguém,
que ainda observa a humanidade de longe, e que nossa presença na Lua não é tão livre quanto se imagina. E não são apenas os fenômenos visíveis que intrigam. Campos magnéticos instáveis, pequenas variações na gravidade local e partículas que se comportam de maneira estranha indicam que a Lua possui propriedades desconhecidas. Alguns astrônomos afirmam que tais características podem ser vestígios de tecnologia antiga, talvez de origem não humana, deixadas para serem descobertas apenas por quem se aproxima com instrumentos sofisticados e coragem para olhar além do que nos é mostrado oficialmente. Testemunhos sugerem que a Lua é muito mais complexa do que uma simples esfera de rocha orbitando a Terra. Ela guarda mensagens invisíveis, padrões que desafiam a ciência e talvez sinais de observadores que monitoram o planeta há milênios. Cada detalhe oculto nos recorda que, mesmo com todas as missões e avanços tecnológicos, ainda estamos longe de compreender sua verdadeira natureza. E, assim, a narrativa continua. Cada astronauta retorna à Terra com fragmentos de memórias e impressões que jamais podem ser completamente compartilhadas. Fotografias e vídeos oficiais mostram apenas uma versão segura da realidade, mas as experiências vividas no solo lunar revelam um mundo silencioso, misterioso e possivelmente consciente de nossa presença. À medida que avançamos para futuras missões, tanto governamentais quanto privadas, a Lua permanece como um portal de enigmas. As empresas privadas prometem exploração e colonização, mas há setores que continuam evitando certas regiões. E a cada nova descoberta, percebemos que há muito mais para aprender. Não apenas sobre a Lua, mas sobre os limites do que a humanidade pode observar e compreender. O mistério da Lua não é apenas científico, mas psicológico. A percepção de algo escondido, de fenômenos inexplicáveis e de informações retidas cria uma tensão invisível entre curiosidade e medo. Astronautas e cientistas vivem essa dualidade diariamente, testemunhando sinais de algo maior, mas incapazes de revelar toda a verdade. Enquanto o mundo observa os avanços tecnológicos e sonha com futuras colônias lunares, os segredos permanecem ocultos, silenciosos, esperando pacientemente que alguém esteja pronto para enxergá-los por completo. Cada passo dado em seu solo não é apenas uma conquista física, mas um mergulho em um mistério que desafia nossa compreensão. E nos lembra que mesmo no século XXI, ainda existem lugares que permanecem verdadeiramente desconhecidos.